A gente vive uma realidade no Brasil que se fala muito de espiritualidade. É bom, isso é muito bom. As pessoas falam de espiritualidade. A questão da espiritualidade e religiosa tem pautado as discussões políticas. Espiritualidade é algo que tem surgido mesmo naquelas pessoas que não são religiosas. Elas falam de buscar espiritualidade, de desenvolver espiritualidade. Aí elas dizem, olha, fulano de tal é uma pessoa espiritualizada. Já viu como que ela é espiritualizada? Então, é uma palavra que no nosso país e no mundo, de um modo geral, ela é muito usada. Mas o que é ser espiritual? E o que a palavra de Deus nos revela sobre espiritualidade? A nossa juventude, ela desafiou a igreja esse mês a várias mensagens ligadas ao tema Descubra a Sua. Né? Então nós tivemos Descubra a Sua identidade, realidade, missão, e hoje o tema que a juventude nos deu, o pastor Mateus nos deu essa missão com a equipe dele de juventude, que o tema nosso é qual é a sua, ou descubra a sua espiritualidade. Eu queria que vocês vissem um vídeo aí da juventude, antes da gente aprofundar um pouco mais ainda. Vejam esse vídeo. Em meio a tantos rótulos, nessa realidade distópica, já não sei mais qual é a minha identidade. Com tanta expectativa sobre meu futuro, preciso ser isso, preciso fazer aquilo. Sinto que meu propósito foi perdido. Sinto que minha espiritualidade foi diluída por tantas possibilidades, tantos caminhos, que já nem sei no que acreditar. Estou esgotado, correndo tanto, trabalhando tanto, fazendo tanto. Eu sinto que a qualquer momento eu posso me entregar ao sofrimento. Perdi minhas energias. Perdi o meu propósito. O que é real? O que não é real? Estou imerso em tantas meias verdades, a realidade à minha volta está tão confusa. Eu sou o meu passado, e meu passado me define. Nada pode mudar o que aconteceu. Sombrio, né? Meio estranho esse negócio. Mas sabe por quê? O tema do Congresso da Juventude semana que vem, ou da Conferência da Juventude a semana que vem, deixa eu achar aqui, uma experiência para um mundo distópico. E o jovem gosta de provocar, né? Distopia. Você sabe o que é distopia? Distopia é o contrário da utopia. Nós sonhamos com um mundo utópico, nós sonhamos com um mundo em equilíbrio, de paz, nós sonhamos, nós buscamos, nós almejamos viver com clareza a nossa identidade, nós buscamos viver com clareza e equilíbrio na nossa família, uma sociedade organizada, uma sociedade onde não tenha violência, uma sociedade onde tenha paz e prosperidade. É normal, isso é bom. Mas a distopia é o contrário disso. A distopia, ela fala de caos. A distopia, ela fala de desequilíbrio. A distopia é meio, o pessoal mais velho vai entender assim, meio Mad Max. Lembra do Mad Max? Né? É aquela coisa distópica, é um mundo caótico, um mundo apocalíptico, um mundo escatológico. As coisas chegaram num estágio onde não tem lei, onde as pessoas não têm clareza sobre a sua identidade, elas não sabem quem são, e a gente percebe isso, e ali vive o caos, habita o caos. Aí você pode dizer assim, tá, mas eu não vivo num mundo distópico. Até certo ponto, sim. Talvez a sua família, o seu grupo social, as pessoas que você convive, não chegou nesse estágio de distopia. Mas se você parar e for para os noticiários, acompanhar os noticiários, você vai observar que essa distopia existe entre nós. Ela já está entre nós. Quando a juventude coloca esse cenário, né, meio Mad Max aí, meio distópico, coloca aquele carro batido lá fora, você vê os jovens vestidos com uma roupa ali de tipo guerra nuclear, umas coisas desse tipo, eles estão profeticamente apontando para nós que existe distopia. E a gente não pode se iludir com o nosso mundo, muitas vezes propaganda de margarina, que a gente se encontra nele, vive, criamos a nossa própria bolha. A distopia existe, ela está entre nós. Pela graça comum do Senhor, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o mundo, pois o Senhor faz chover sobre os bons
É isso que Jesus diz, e faz chover também sobre os maus. Existe aí uma graça comum do Senhor. É que esse mundo já não se autodestruiu na sua distopia. Mas ela está tão forte que a gente vê as pessoas não sabendo quem são. Não sabe se são homens ou se são mulheres. Uma crise de identidade tomando conta da nossa sociedade. E essa crise gerando buracos mais profundos ainda na própria alma das pessoas. As pessoas vivem caos nas suas famílias. Não existem vínculos, não existem compromissos. Elas estão se diluindo, como dizem alguns pensadores, como líquido. Uma sociedade que perdeu a sua base, perdeu seus fundamentos. A violência, a celebração da violência. E a gente vê isso acontecendo. E nós não podemos nos acomodar diante disso, muitas vezes com as circunstâncias à nossa volta. E achar que nós já estamos bons o suficientes. Teve uma igreja que viveu numa cidade distópica, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito populosa, uma cidade portuária, uma cidade que todas as religiões do mundo passavam por eles, por ser portos, por ser uma cidade portuária, uma cidade onde as religiões pagãs eram muito fortes ali, uma cidade onde se celebrava o amor grego, a homossexualidade, a bissexualidade, uma cidade que celebrava a violência e as armas, uma cidade onde nas suas arenas eles celebravam aquele soco que você dá e vê o sangue em câmera lenta indo para a esquerda. Você já viu isso? Já se arrepiou num filme vendo isso? Eles se arrepiavam mais do que isso, quando numa arena as pessoas violentamente se arrebentavam. E o povo gostava de dizer aquele ditador, aquele imperador sanguinário, mate. Esse era o sinal para que numa arena se matasse. E o povo celebrava a violência. O povo celebrava as guerras, a conquista. Não é muito diferente do que a gente vê quando vê os noticiários. Nos templos pagãos da cidade de Corinto, existiam muitas sacerdotisas. E essas sacerdotisas eram prostitutas. E dentro dos templos, os seus cultos eram uma celebração a todos os vícios pagãos mais estranhos que você possa imaginar. E nessa cidade, Deus envia um missionário. E esse missionário planta uma igreja no meio da distopia, o apóstolo Paulo. Essa igreja nasce, essa igreja se torna uma igreja forte, uma igreja relevante. Muitas pessoas de todas as classes sociais se convertem, pobres, escravos e ricos. Uma igreja pujante. Uma igreja também, se você ler 1 Coríntios, cheia de dons. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12 sobre a diversidade dos dons. E ele mostra como aquela igreja tinha dons, o dom de línguas, muito comum. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz assim, olha, vocês têm dom de línguas, uma coisa maravilhosa, mas calma quando um falar que o outro interprete. Porque era um negócio de todo mundo falar em línguas e tal. Dom de profecia, 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, quando um tiver uma palavra que o outro espere, fale 2 ou 3 no máximo. Uma igreja que chamava a atenção. Uma igreja de grandes pregadores, você tinha Apolo, um homem eloquente, um grande pregador. Uma igreja que nós olhássemos e diríamos, uau, que igreja avivada. Só que não. Abra lá sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Você que está online, abre também, por favor, e deixe conectado. Pegue uma caneta, um papel, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você, ainda mais durante esse culto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 em diante. O apóstolo começa falando sobre a nossa fé, sobre o que é ser um cristão, o que acontece com quem é um discípulo de Jesus. E acompanhe o que ele diz aqui em 1 Coríntios 2:11. Ele diz, pois quem dentre os homens conhecem as coisas dos homens, ou do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Sublinhe isso. Nós, os discípulos de Jesus, os crentes em Jesus, recebemos o Espírito procedente de Deus para quê?
para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, algumas traduções colocam, quem é um homem natural, o homem natural, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las. Quem não tem o Espírito não é capaz de entender as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, ou seja, o homem espiritual, a pessoa espiritual, ela discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, agora ele fala aos crentes, nós, porém, temos a mente de Cristo. O que o apóstolo mostra são duas categorias de pessoas. Assim como Jesus também fala sobre duas categorias de pessoas. O apóstolo mostra a categoria do homem natural, da pessoa natural e da pessoa espiritual. A pessoa natural, ela é escrava do pecado. É aquela pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Não foi regenerada, não foi resgatada do pecado e não nasceu de novo. A pessoa natural, ela ainda está morta espiritualmente. E por ela estar morta espiritualmente, ela não tem discernimento das coisas espirituais. A não ser que o Espírito Santo a convença do pecado, da justiça e do juízo, essa pessoa não entende. Não adianta você querer enfiar goela abaixo. Ela não entende. A pessoa natural, ela é governada pelo seu eu, pelo seu ego. O mundo, a vida, gira em torno da sua satisfação e do seu ego. Mas ele fala também aqui no texto que lemos sobre a pessoa espiritual. É essa pessoa que já foi liberta. E agora ela nasceu de novo. E ela então tem Jesus. Ela coloca Jesus na vida dela e ela coloca Jesus para governar a vida dela. O próximo slide traz algumas outras referências que a gente pode falar também. Quem é natural está longe de Deus. Quem é natural está morto espiritualmente e sem vida eterna, na escuridão. Quem é espiritual é como a pessoa que Jesus falou para Nicodemos. Lembra de Nicodemos? Aquele senhor da lei, homem íntegro, homem de uma vida ilibada, um mestre da lei. Nicodemos chega para Jesus e diz, como é que eu entro no reino de Deus? Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos diz, mas como eu vou nascer sendo velho? Vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus diz, necessário vos é nascer da água, nascimento natural, e do Espírito. Você precisa de um nascimento espiritual. Duas categorias de pessoas são mostradas aqui. Agora, todos que recebem a Jesus podem ser espirituais de fato? Todos que têm a Jesus são espirituais? Sim. Primeiro momento, sim. Foi o que nós lemos em 1 Coríntios 2, 12, por exemplo. Nós acabamos de ler. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o quê? O Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O versículo 14 diz, próximo slide, versículo 14 diz, não, aqueles que não têm Jesus não têm o Espírito, então eles não aceitam as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. É verdade, quem tem Jesus tem um discernimento diferente. Tem algo em si que lhe faz capaz de entender as coisas espirituais. Mas será que vive as coisas espirituais? Quem não tem o Espírito não entende coisas espirituais. Quem não tem o Espírito não entende, por exemplo, você dizer, eu não suborno. Ele fala, mas como assim você não suborna? Quem não tem o Espírito não entende você dizer para ele, não, veja bem, eu não posso dar esse jeitinho que você precisa. Eu não me sinto bem dando o jeitinho que você quer que eu dê para você, para facilitar as coisas para você. Quem não tem o Espírito, ele não entende você ser dizimista. Ele fala, como assim, cara? Você entrega 10%, 12% e entrega uma parte da sua renda para a igreja.
Ele não entende, isso não entra, não cabe. Um amigo nosso, era coordenador de pequenos grupos nosso aqui, e está agora na Espanha, mas estava morando em Portugal na ocasião, e ele, irmão nosso aqui da igreja, o Luiz, ele estava orando por ele por um emprego novo. Ele tinha uma oportunidade, surgiu uma oportunidade numa grande empresa. E a realidade econômica dele ia mudar muito, e eu conversando com ele, ele diz, olha, está tudo certo, tudo encaminhado, é uma grande empresa, isso vai ser muito bom, e etc, etc. Eu falei, cara, vamos orar, vamos continuar em oração. Passa um período, eu ligo para ele novamente, ele diz, deu tudo certo, eu falei, glória a Deus. Ele falou, não, só que não. Eu falei, como assim, não? Ele disse, eu disse não para aquela empresa. Eu falei, mas você disse não? Como você disse não? Ele falou, olha, eu fui avaliar os valores daquela empresa, o que aquela empresa faz, qual é o negócio dela, e eu descobri que não tem nada a ver comigo. Eu falei, nossa, mas você vai deixar de ganhar menos e tal. Ele falou, Marcos, pastor Marcos, os valores são esses. E começou a me dizer, uma empresa que trabalhava com cassinos, uma empresa que tinha uma questão de agenciamento de modelos, uns negócios estranhos demais. E ele falou, eu não quero trabalhar para uma empresa dessa. E eu falei, como que seus amigos reagiram? Aí ele falou, disseram que eu sou louco, disseram que eu sou maluco. E na hora me veio esse texto. As coisas espirituais são discernidas por quem é espiritual. Quem não é espiritual, quem não tem o Espírito de Deus, não discerne coisas espirituais. É loucura, como o apóstolo disse, é loucura para ele. Do tipo, você vai ficar mais tanto tempo assim sem esse emprego? Você vai perder essa grande oportunidade? Sim. Sim. Porque não bate comigo. E isso define muito da nossa vida, na hora que você vê o seu fornecedor, a hora que você está com o seu cliente, a hora que você está decidindo a empresa, a hora que você está decidindo o seu voto. Em tudo, nós olhamos por um óculos que é um óculos de valores espirituais. Nós vemos diferente. Mas quem não é espiritual não entende. Agora, essa igreja de Corinto tinha o Espírito. Ela vivia isso. Ela tinha essa espiritualidade pujante, aparente. Mas ela era uma igreja que vivia a espiritualidade? Não. Só que não. Abra lá agora em 1 Coríntios, capítulo 3, que é a continuidade do que o apóstolo estava falando. Capítulo 3, ele diz assim, irmãos, são irmãos na fé. Irmãos, ele diz, não lhes pude falar como a espirituais. Uau! Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Misericórdia. Você imagina essa carta sendo lida aqui para IBB. E sabe o que acontece? 1 Coríntios, capítulo 1, ele diz assim, fui informado pela casa de Cloé, que essa igreja está dividida. Continue no capítulo 3, versículo 3 do capítulo 3, porque ainda vocês são carnais, porque visto que há inveja, sublinhe isso, e há divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Igreja que tinha o Espírito Santo agindo como uma igreja mundana. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Misericórdia. Misericórdia. A igreja foi chamada de igreja carnal, igreja mundana. A gente vê aqui então, queridos, 3 dimensões da espiritualidade, vai ser mostrada nesse telão maior, 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do homem natural, como falamos, que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo, não discerne as coisas espirituais. O homem natural, a pessoa natural, Jesus está fora da vida dela. Ela acompanha Jesus de longe. Ele está fora. Ela até tem alguns valores do reino que ela absorveu por influência do Evangelho, como sal na vida dela, mas ela está longe. E no trono, ali naquela cadeira, naquele trono, é ela que governa a vida dela. A segunda pessoa é a pessoa espiritual.
É aquela pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus e disse: Jesus, senta no trono da minha vida. Jesus, governe a minha vida. Governe a minha vida financeira, governe a minha vida familiar, governe a minha vida acadêmica, governe a minha profissão, governe a minha sexualidade, governe a minha identidade, governe a minha vida em todas as áreas. E as áreas da vida dessa pessoa está sendo governada por Jesus. Mas a terceira pessoa é o cristão, é o crente, que não está confiando tudo a Jesus. Ele se colocou no centro em muitas áreas da vida dele. Não, na minha empresa Jesus não entra. Aqui eu controlo. Eu oro pelo milagre, eu oro pela prosperidade, mas como eu faço o negócio, Jesus não entra. Na minha casa, Jesus não entra. Na minha sexualidade, Jesus não entra. Ou seja, Jesus sai do centro. E Jesus está fora. Disse: eu estou aqui te cutucando, o Espírito Santo está incomodando essa pessoa, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está mostrando, e ela está resistindo deixar Jesus no centro da vida dela. O cristão carnal, querido, mostrado aqui, não é como muitas vezes nós vemos uma pessoa sem caráter, uma pessoa em depravação. Não, o cristão carnal é comparado no texto que nós lemos com crianças. Foi isso que nós lemos aqui. Vocês são crianças. Paulo disse assim: eu dei a vocês leitinho, não pude dar alimento sólido para vocês, porque vocês se comportam como crianças imaturos. Criança, queridos, é autocentrada. Criança é autorreferente. Ela só vê a si mesma, ela vê a realidade do próprio corpo dela, a necessidade dela. Tem fome, ela chora. Não faz o que ela quer, ela esperneia, fica emburrada. Criança, queridos, ela é movida por apetites pessoais e por instinto. Esses dias nós fomos ao shopping e fomos com as crianças. Deus nos moveu ali com um pequeno grupo nosso. O pequeno grupo queria dar um presente para uma irmã que estava enferma. E fomos lá na loja da Rúbia, do lado da Livrarias Curitiba ali, comprar um pijama para dar de presente para aquela irmã que está enferma. Fomos com as crianças, eles felizes da vida, pegando na mão, um me abraçando, abraçando aqui e tal. Entramos no shopping, do lado, chegamos na Livraria Curitiba, eles vêm correndo: pai, compra isso, compra aquilo, compra esse livro, compra aquilo outro. E eu falei: esse mês, crianças, não dá para comprar. Mês de outubro, mês de novembro, nós estamos segurando as finanças, não tem como. Mas pai, é um livro, o senhor disse que a gente tem que ficar lendo livros. É um livro, é uma coisa muito importante. São inteligentes, né? Sabem pedir. Olha esse livro aqui, olha esse outro, olha não sei o que, filho, não dá, esse mês não dá. Mas esse material de pintar, não dá, não tem como. E a figurinha? O senhor toda semana compra algumas figurinhas. Eu falei: eu consigo comprar bem pouco figurinha. Não dá para comprar igual sempre compramos. Então não compra nada, não sei o quê. E aí, de repente, a saída do shopping foi muito diferente da entrada. Já não tinha abraço, já não tinha mão dada. E fomos para casa, né, Pri, conversando no carro. Em casa tivemos que sentar, conversar, ensinar. Porque criança é assim. Só criança. 15, 20 anos de idade, 30 anos de idade. Que ninguém nos ouça 40 anos de idade, 48 como eu. Nos comportamos muitas vezes como crianças. O problema é ter um estilo de vida infantilizado, um estilo de vida que desconhece o outro, que desconhece a realidade do outro, que desconhece a necessidade do outro, que desconhece os desejos do outro, que não são os meus desejos, as necessidades do outro, que não são as minhas necessidades. Não dividir espaço com 40 anos, com 50, com 20 anos de idade. Não dividir espaço. Focado no ego, focado no eu saio emburrado, porque essa semana minha esposa não teve intimidade comigo, eu chuto a porta. Aí eu saio emburrada, porque meu esposo não comprou, não fez, ou não deu a palavra que eu queria ouvir dele. Eu saio emburrado, eu chuto porta. Eu fico bravo com meu chefe, porque ele não reconheceu eu diante das pessoas. O pastor não me deu aquela palavra de elogio que eu esperava que ele desse. E eu saio emburrado. E aí, sabe o que começa a acontecer? Eu começo a criar partidos. Então, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor Mateus. O pastor Mateus, sim. Eu sou do pastor Troiman.
Pastor Trollman chegou agora, né, Marta? A esposa dele está aqui, né? Esse é um pastor. Não, é o pastor Marcos. Não, é o pastor Silvado. E eu começo a agir pelos meus instintos, meus desejos, por aquilo que satisfaz a mim, e eu começo a criar partidarismos. Eu começo a viver dessa realidade. Um poeta já escreveu numa das canções dizendo: Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Ou seja, eu só acho bonito aquilo que reflete a mim, aquilo que reflete o que eu gosto. E eu olho as pessoas de cima para baixo. Eu quero que elas me vejam assim. Ou eu olho de baixo para cima mesmo, dizendo: eu só ouço quem fala o que eu quero ouvir. Eu só ouço quem diz o que eu gosto. Paulo chama esses crentes de carnais. Só aceito aquilo que legitima o que eu penso. E o pior, queridos, não é quando eu vejo a infantilidade no outro. Muitas vezes aquilo que é legítimo no outro, eu não aceito, porque eu quero que reflita o que eu quero, o meu ego, o meu jeito de ser. E o apóstolo diz: é por isso então que vocês dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Mas a carnalidade, a infantilidade não vê que Paulo tem muito do Senhor contribuindo, e que Pedro também tem. E o que eu preciso ouvir Pedro, eu preciso ouvir Paulo, eu preciso ouvir Apolo, e eu preciso crescer na pluralidade do corpo de Cristo, porque é isso que a carta de 1 Coríntios vai mostrar, a comunidade plural, que vive em unidade. Mas esses cristãos estavam infantilizados, carnais. E não é assim que o mundo vive, queridos? Divisão de classe social. Pobre com preconceito de rico, rico com preconceito de pobre. Estranho, ficou estranho agora o ambiente, tem pessoas diferenciadas aqui. Racismos, posturas racistas. Não é assim que o mundo vive? O homem versus a mulher, machismos, feminismos, competindo. Não é assim que o mundo vive, queridos, nessa imaturidade constante. Paulo diz: vocês estão se tornando mundanos. Então qual é a sua espiritualidade? Aqui ele está falando para crentes. Queridos, existe uma diferença entre pessoas educadas e pessoas que são espirituais. A pessoa educada, ela é educada até quando não precisa fazer sacrifícios. A pessoa espiritual não. Ela é educada até quando não precisa fazer sacrifícios. Eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Eu sou crente, mas eu não levo o desaforo para casa. Eu sou crente, esse negócio de outra face, não. Eu sou crente, pastor, mas eu desci da cruz. Querido, eu acho que você nem chegou a subir direito. Mas naquela hora eu desci da cruz. Pessoas bem educadas convivem de maneira convenientes e proveitosas. Pessoas espirituais são diferentes. Pessoas bem educadas convivem de maneiras convenientes e proveitosas, mas pessoas espirituais são diferentes. O que é ser espiritual, então? O que o apóstolo nos mostra sobre espiritualidade? A primeira coisa que ele vai nos mostrar aqui, no capítulo 2, 3 e 4, e hoje é dia do Senhor, então você vai dedicar tempo à tarde para ler capítulo 2, 3 e 4, ou do 1 ao 4 em casa. Esses capítulos mostram o seguinte: a primeira coisa é que pessoas espirituais pensam por si. Elas pensam por si, fundamentadas em Jesus. Elas deixam o mundo, elas estão indo na contramão do mundo, mortas espiritualmente, distante de Deus. Elas têm um encontro com Jesus, convencidas pelo pecado, a justiça e o juízo, e elas começam a caminhar com os olhos fixos em Jesus. E elas vão deixando para trás o velho homem, a velha mulher, a velha pessoa, e ela vai olhando fixa em Jesus. A experiência direta da formação espiritual dela, pessoal, é responsável e da consciência dela é feita por ela e Jesus, focada em Jesus. Ela assume responsabilidade sobre si e sobre a jornada espiritual dela e sobre a consciência dela. É um caminho de maturidade, queridos. É por isso que a Reforma Protestante, nós estamos na Semana da Reforma, fala sobre o sacerdócio universal de cada crente. Ou seja, nós fomos feitos
um reino de sacerdotes. Eu fui feito sacerdote pelo Senhor, a minha esposa foi feita sacerdotisa pelo Senhor, e nós agora temos acesso direto ao Pai. Então, essa espiritualidade, ela não está amarrada a pessoas. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 12 e 13. Cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Aí o apóstolo diz, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Você foi batizado em nome do pastor Mateus? Você foi batizado em nome do pastor Marcos? Hoje o pastor Glauco... Cadê o pastor Glauco? Está aí? Não. Não. Foi o primeiro batismo dele, se eu não me engano, hoje. E foi interessante que ele começou o batismo assim, em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não errou não, queridos. Atos fala dessa questão da autoridade de Jesus. Né? Então, o primeiro batismo dele. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade dada por Jesus, na aliança dele feita na cruz do Calvário. Não foi em nome do Paulo, nem em nome de Apolo, nem em nome do Lula, nem em nome do Bolsonaro, nem em nome do pastor Silvado, nem em nome da IBB, nem em nome da IEQ, nem em nome da presbiteriana. Fomos batizados em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Então é a Ele que nós olhamos, nós nos fixamos. Jesus é a autoridade. O nosso fundamento precisa ser Jesus. A autoridade na minha vida, na sua vida, precisa ser quem? Jesus Cristo. Ele é essa autoridade. Então nós não terceirizamos a nossa jornada. Nós não terceirizamos a nossa formação espiritual. Nós não terceirizamos o futuro nosso. Nós não terceirizamos nada, porque é Jesus o nosso fundamento. Então o que você pensa? Eu penso o que o pastor Marcos pensa. Eu penso o que o pastor Silvado pensa. Eu penso o que o pastor da internet que eu conheci agora e é o pastor, e eu penso o que ele pensa. Querido, então você não pensa. É ele que pensa. O que a palavra de Deus nos chama, nós como igreja temos 2 verbos que representam o que nós cremos, amar e frutificar. Nós cremos que o evangelho emancipa as pessoas, não as torna dependentes, mas as torna sacerdócio real. Então nós precisamos ir para a palavra de Deus para nós pensarmos. À luz das Escrituras Sagradas, não foi isso que a reforma trouxe. O povo antes da reforma vivia escravo de uma religiosidade opressiva. E graças a Deus, por sua graça e misericórdia, nos trouxe uma reforma e trouxe as Escrituras. Elas foram traduzidas na língua do povo para que o povo buscasse nas Sagradas Escrituras a orientação para a sua vida. Para que pensássemos com solidez, não terceirizando, não sendo dependentes de terceiro. Você tem buscado crescer na palavra ou você fica travado nessa cadeira azul? Você tem lido as Escrituras Sagradas? Você está na escola bíblica? Você está criando grupos de estudos? Você está participando do movimento nosso de homens que estão se aprofundando na palavra de Deus, os guerreiros? Mulheres estão se reunindo, estudando a palavra? Ou nós vivemos uma vida do outro? O Senhor nos chama a essa espiritualidade saudável. Aí você pode pensar, pessoas espirituais pensam por si mesmas. Então eu posso viver sozinha, sozinho, formando a minha espiritualidade. Só que não, queridos. Pessoas espirituais pensam por si, focadas em Jesus, mas referenciadas por outras pessoas espirituais. Nós não somos pessoas dependentes, nós somos pessoas referentes. Nós, enquanto estamos na jornada, olhando para Cristo, para a sua palavra, para as Escrituras Sagradas, nós estamos também olhando para irmãos espirituais que estão sendo referência para nós. E sendo referentes, nós estamos aprendendo um com o outro. E nós estamos chamando pessoas para caminhar e dizer, vem comigo, eu quero te ajudar, e você vai me ajudar. Então a gente vai estabelecendo um crescimento, uma formação espiritual na comunidade, na pluralidade da comunidade. Se nós não tivermos isso, nós vamos continuar sendo bebês. Você pode falar a língua dos anjos, sem amor, você não é nada. Você pode dar todos os seus bens aos pobres,
e sem amor você não é nada. E o amor só é forjado nas relações. Amor não se forja na individualidade. Amor não se forja nas habilidades. Amor não se forja nas capacidades, nos cursos, nos treinamentos. Amor se forja no respirar, na troca de olhar, na troca daquilo que a gente fala e joga vírus para lá e o outro joga vírus para cá. Amor é essas coisas, é no abraço, né, pastor Mateus, que vive me agarrando, me abraçando, pastor que gosta de abraçar, esse amor é assim. E é por isso que a formação cristã se dá na comunidade, é por isso que a gente tem um cafezinho aqui, para você sair da cadeira azul e olhar para alguém, para você olhar no olho de alguém, para você ouvir a voz de alguém. A formação espiritual se dá assim. Olha o que diz 1 Coríntios 3, 5 e 9. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Relação, referências que a gente vai aprendendo. E é por isso que Paulo, no capítulo 4, versículo 15 em diante, ele vai dizer, capítulo 4, versículo 15 em diante vai ser mostrado, ele vai dizer: embora vocês possam ter 10.000 tutores, sabem muita coisa, em Cristo vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Tenha referências espirituais. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Você tem vivido comunidade? Você tem vivido essa realidade de comunidade, da formação? Você é referente, você tem referências, e você é referente para alguém, você é referência para alguém? Ou você caminha isolado? O Senhor nos chama então, queridos, a vivermos assim. E vivemos assim como servos. O capítulo 4, versículo 1, ele vai nos mostrar então que cada um é servo. Ele diz: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. É como servo que a gente vai aprender a não julgar. O capítulo 4, versículo 5, ele diz: portanto não julguem, nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, Ele trará luz o que está oculto nas trevas. Queridos, nós vivemos um tempo de julgamento, apontando o dedo para todo mundo. Esse é crente, esse não é crente. Esse faz isso, é crente. Esse não faz isso, não é crente. Quem somos nós? Capítulo 4, versículo 5 nos chama a não julgar, porque nós somos servos. Nós somos chamados a servir e não a julgar. O julgamento tem dividido famílias, tem dividido casas, tem dividido igrejas e tem dividido a nação. O versículo 6 e 7 diz: ninguém se orgulhe a favor de nenhum homem, a favor de coisas. Busquem ser servos. Você pode fechar seus olhos? Aonde você está? O homem que vive, a pessoa que vive ainda seguindo Jesus de longe, e Jesus ainda não entrou na tua vida? Você está vendo Jesus de longe, mas Jesus ainda não foi levado ao trono do seu coração, ao centro da sua vida? Hoje, nesse instante, o Senhor lhe chama a dizer: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear. E Jesus diz: eu vou sentar no trono do seu coração, da sua vida. Mas você precisa abrir essa porta. O Espírito Santo falou com você. O Espírito Santo está te convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Você reconhece que você precisa que Jesus entre totalmente na sua vida? Eu te convido a levantar uma das mãos dizendo: eu quero Jesus no centro da minha vida, eu quero orar por você. Se você entendeu isso, o Espírito Santo fez você entender, levante uma das suas mãos e diga: eu quero Jesus no centro da minha vida. Eu quero orar por você. Você entendeu que você precisa abrir o seu coração e deixar Jesus tomar conta de tudo? Levante uma das suas mãos para que eu ore por você.
Amém. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Deus abençoe esses senhores aqui à frente também. Deus abençoe, em nome de Jesus. Lá atrás, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Querida, Deus abençoe, querido. Alguém mais aqui à minha esquerda? Amém. Deus abençoe esse jovem senhora. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Jesus no centro da sua vida, é isso. Te convido, igreja, a ficar de pé. Nós vamos cantar uma estrofe dessa canção. E você que declarou isso, você que declara isso, Jesus estará e vai estar no centro da minha vida. Você que fez esse ato de levantar a sua mão, ou você que não levantou, mas entendeu isso, eu te convido a vir aqui à frente para eu orar por você. E nós orarmos juntos, pedindo que Jesus, e somente Jesus, reine na sua vida, trazendo paz, trazendo satisfação, trazendo o reino dele plenamente a você. Pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Amém. Amém. Pastor Mateus vai estar aqui, Pastor Glauco, os líderes, para orar com você juntamente comigo. Pode vir. Obrigado, querido. Pode vir. Amém. Que todas as barreiras caiam. Só Jesus governe. Declare isso. Amém. Amém. Aleluia. Palavras de amor, esperança, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem orando. Amém. No calor deste lugar, eu venho. Amém. Pode vir. Aleluia. Dizer que te amo, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, amém. me derramar, dizer que és famoso, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Preciso que você, líder, você que está envolvido em alguma liderança na igreja, venha orar por pessoas aqui. Temos um casal, temos várias famílias aqui. Eu quero orar por vocês. Queridos, olhem aqui para mim, vocês que estão aqui na frente. Olhem aqui, quero orar por vocês. A igreja, fecha os olhos. Deus amado, eu me uno a esses que deram esse passo de fé agora, dizendo que Jesus é o Senhor da vida deles. Senhor, eu me uno a eles e a igreja do Senhor estende as mãos sobre eles agora, pedindo e declarando que o Espírito Santo cele os corações deles e eles possam ter, Pai, a mente de Cristo, e que aquilo que é carnal, aquilo que é deste mundo, Pai, não tem espaço sobre a vida deles. Gera aquele santo incômodo, Senhor, na vida de cada um deles, para que eles possam, Pai, transbordar em bênção na vida de muitos, Pai, para que eles possam, Senhor, levar luz, levar paz, levar unidade, levar comunhão, levar família, levar amor aonde eles estiverem. Que Teu Santo Espírito os guie, Pai, que o fruto do Espírito, que é amor, seja presente e claro na vida deles. E nós como igreja, Senhor, nos faz uma igreja serva. Senhor, nós como igreja, nos faz uma igreja, Pai, da bacia, da água que lava os pés das pessoas. Tira de nós o julgamento, tira de nós o orgulho, tira de nós a altivez e nos coloque, Pai, como igreja servil. Pai amado, que todo o triunfalismo das igrejas do Brasil caiam por terra e se torne uma igreja servil, para que servindo essa nação seja transformada, não por homens, não por ideologias, mas pelo poder do Teu Evangelho. Que o Evangelho do Senhor seja real, numa igreja que serve, numa igreja, Pai, que é luz, numa igreja que salga essa nação. Abençoa a IBB, abençoa essa igreja, abençoa esses que estão aqui à frente. É a nossa oração, declarando bênção sobre eles,
em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém.